participar desse tão sonhado arrebatamento. Se você for ver nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, você jovem, não só no Novo Testamento, mas profeticamente, até como sombra das coisas que iria vir no futuro, a lei já profetizava que um dia ia vir o nosso Salvador. Mas aqui Jesus deixa claro, Jesus, o nosso Salvador, o verbo encarnado, como o irmão trouxe aqui, a palavra na sua saudação, ele vem dizer algo que mexe muito comigo, que me traz temor. E eu acredito que é para trazer temor no seu coração também. Primeiro que ele fala, vigiar. Aqui, porque você não sabe que horas há de vir. Isso é de me preocupar, porque eu sou um homem que nasce no pecado, a semente pecaminosa herdei, você herdou. Ela é contrária à voz divina, ela é contrária ao lado espiritual. Por isso, as instruções do nosso Senhor a respeito de vigilância, vocês precisam vigiar. O que nosso Senhor queria dizer em outras palavras é: vocês têm que tomar cuidado, preste atenção na maneira como vocês estão vivendo. Não sejam negligentes, não sejam crentes infiéis, ou até mesmo não leve a vida de vocês na brincadeira, porque um dia ele vai vir e você precisa estar preparado. A gente tem não somente esse exemplo, Miguel. A Bíblia é recheada de exemplos. Quem aqui não conhece o exemplo da parábola das 10 virgens, onde 5 estavam preparadas, 5 não estavam preparados? Há quem acredita, ou pelo menos acredita sim, que na volta do Senhor não vai ter repescagem, não vai ter uma segunda chance. Tanto é que Jesus foi claro nessa parábola das 10 virgens, quando o noivo fechou a porta, elas não entraram mais. Mas Senhor, nosso azeite acabou. Mas Senhor, aconteceu isso. Mas eu não sei o que, não sei o que lá. Nem conheço vocês. Falta de vigilância. Eu acho interessante isso. Que o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho sinótico, faz parte de 3 evangelhos que são muito parecidos no seu linguajar. Apenas João pula fora dessa lista, porque João já deixa mais claro a divindade do nosso Senhor, não só ressaltando como Jesus, o prometido, o rei dos judeus, o Messias, mas sim que Jesus, ele era o próprio Deus. Tanto é que se você for ler o Evangelho de João, ele já chega batendo o pé na porta, dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele deixa claro. Mas o que eu acho interessante é que, se você for traduzir o que significa o Evangelho, você encontra significados parecidos, como boas novas de salvação, a boa notícia. Escolha o melhor significado para você. Mas que boa notícia é essa, irmão ideal? Que boa notícia é essa que foi prometida, foi concretizada? E não só Jesus veio encarnado, não só Jesus nos justificou, nos religou com o Pai novamente, mas Ele prometeu que não ficaríamos só, mandou o Consolador, e não bastante, Ele falou: olha, e vocês não vão ficar aqui para sempre não. Eu estou indo para o Pai, vou preparar um lugar para onde eu esteja. Vou Pai, esse caso faz também. Mas vocês precisam vigiar. Eu acho interessante que, se você for colocar no YouTube, há profecias, irmão Andrei, que as pessoas tentam adivinhar que momento Jesus vai vir. A Bíblia deixa claro que nem mesmo os anjos, e nem quem? E nem o Filho, nem Jesus, o nosso Salvador, o Filho primogênito de muitos irmãos, sabe e tem irmãos preocupados com o dia que Ele vai vir. A única preocupação que Jesus nos deixa, e de fato é para que nós nos preocupemos, é que nós precisamos vigiar, porque não sabemos a que horas o noivo vai vir. É tão lindo ver os cânticos, ver a adoração, queimar o coração louvando, imaginando aquela tão linda cena, que às vezes até nos esquecemos por conta das distrações da vida, até nos esquecemos que somos peregrinos aqui, até nos esquecemos por conta que talvez um campeonato esportivo, um futebol, ou um seriado, ou até mesmo um vídeo desagradável ao Senhor nos distrai tanto. E quando a gente tem esses cânticos sendo doados na igreja, o encontro com o noivo acontecerá e vai ser tão lindo, aleluia, aleluia, aleluia. O nosso coração começa a queimar. Eu imagino que a essência que Deus colocou no nosso coração começa a conciliar com aquilo que está sendo cantado, e a gente começa a perceber que de fato não somos daqui, vamos um dia encontrar com o Senhor, mas precisamos vigiar. Irmãos, eu acho tão lindas as Escrituras, eu choro, eu medito nas Escrituras, porque eu vejo que esse Deus é tão maravilhoso. Eu gosto até do exemplo que o irmão dela, eu fico com saudade, às vezes o irmão dela, ele é lindo,
Sagradas, de nada disso que nos aproxima de Deus. A Bíblia fala, Jesus no Getsemane chamou os discípulos juntamente com ele, e a Bíblia vai falar que em nenhum momento eles conseguiram vigiar com o Senhor, estavam acordados, todos eles estavam dormindo. E Jesus foi claro, precisava vigiar. O espírito de vocês, ele está pronto, mas a carne ela é fraca. Eu acho interessante esse exemplo. E quando a pessoa trouxe uma explicação, por mais que simples que pareça, meu Deus, que tremendo. A carne é fraca, irmãos. Ela é fraca para buscar as coisas de Deus. Ela é fraca para uma leitura bíblica. Ela é fraca para um momento devocional constante com o Senhor. Ela é fraca. Sabe por que ela é fraca, irmão Eliel? Porque ela sabe que a partir do momento que você tiver uma constância espiritual, a morte dela está decretada. Eu acho interessante o que Martinho Lutero falou. Talvez eu não fale da mesma maneira como ele falou, mas ele falou assim, ó: meu Deus, eu pensei que no dia dos meus batismos o meu velho homem ficaria morto lá dentro das águas, mas eu descobri que ele sabia nadar e todo dia eu tenho que matar ele. O que Martinho Lutero estava dizendo aqui, todo dia eu tenho que estar vigiando. Eu quero a tua ajuda aí. Coloca a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 27. Vamos ler aqui. Antes subjuga o meu corpo e reduz a servidão, para que pregando aos outros, a Bíblia continua, eu mesmo não venha ficar reprovado. Antes eu cuido da minha própria vida aqui, irmão. Antes eu tenho preocupação de pregar para mim mesmo. Tanto é que tem um pregador famoso que já não faz parte do nosso meio, Billy Graham. Perguntaram para ele a respeito de algum arrependimento que ele tinha na vida dele, e a resposta dele foi clara. Ele só: o único arrependimento que eu tenho é de ter me preocupado para pregar para mim mesmo antes de pregar para os outros. Eu pregava para multidões. Se você for ver alguns vídeos, ginásios lotados, 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, muitas almas, mas ele fala: o único arrependimento é que eu não pregava para mim mesmo. O que o apóstolo Paulo estava falando aqui: olha, jovens, eu vigio antes de tudo, eu cuido da minha própria vida, eu cuido, eu reduzo o meu corpo à servidão. O meu corpo não manda em mim, eu mando no meu corpo. O meu corpo não vai fazer com que eu sirva as vontades carnais, ele vai me obedecer. Mas eu vou te dizer, João, o apóstolo Paulo não tinha força para controlar as impulsões carnais. Ele não tinha força para se auto-santificar. Ele não tinha força nele mesmo para vigiar. Eu quero que tu coloque aí na Bíblia Sagrada, Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. A Bíblia continua: e Ele nos dará escape em tempo oportuno. Sabe o que isso significa? Vigilância, cuidado, ou reduzir o seu corpo à servidão, a ser seu servo. Você não consegue fazer isso pela sua natureza humana, pela força dos vossos braços. Tanto é que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, ele fala: olha, revestimos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque, na verdade, a vossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades que estão rodeando no ar. E sabe o que ele fala mais? Revestimos, pois, pega o capacete da salvação, pega a coraça da justiça, pega o escudo da fé, pega as sandálias que é a preparação do Evangelho. Isso aí não é nada simbolizando algo físico. Capacete da salvação não é um capacete de ferro que você coloca aqui, não. É ter a convicção de que você é uma pessoa salva. Usa o escudo, mas não usa o escudo físico, não, porque esse escudo físico não vai ter nem vez na guerra, porque a guerra é espiritual, não é carnal. Então esse escudo não serve, não. Usa o escudo da fé para lutar sua guerra espiritual. E o que eu acho interessante é que o nosso Deus, além de nos ordenar a ser vigilantes, Ele fala: sabe o que, Jefferson? Olha, da minha parte não vai faltar recursos para vocês conseguirem viver uma vida vigilante e vigilância. Sabe o que ele fala? Olha, jovem, achega ao trono da graça. Se achega. Sabe o que significa, irmão Eliel? Busca na oração, busca na palavra. Se desliga um pouco das coisas do mundo, se desliga um pouco dos prazeres carnais que estão de perto te rodeiam. Tanto é que as recomendações do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo foi: Timóteo, foge das paixões da tua mocidade. Entenda, jovem, que além do nosso Senhor falar que Ele vai buscar a igreja dele, que isso é um fato, é uma convicção, Ele fala: olha, vocês precisam ser vigilantes. Quer saber mais? Da minha parte não vai faltar recursos para vocês permanecerem firmes e vigilantes. Sabe qual é o segredo? Se achega, corresponda com o Senhor. O Senhor dá a oportunidade, o Senhor derrama o Espírito sobre você. Tanto é que uma das funções do Espírito Santo é o nosso auxiliador.
Ele nos auxilia, Ele nos faz com que permanecemos firmes e constantes na caminhada, porque Ele quer que nós sejamos vigilantes e Ele vem buscar uma noiva vigilante. Eu quero que você coloque aqui Romanos capítulo 8, a partir do verso 12. 8:12. Romanos 8:12. Você não consegue sozinho. Nem sozinho. O culto aqui não vai ser suficiente. Não adianta sair do culto aqui, irmão Eliel, e acompanhar o seriado da Fazenda. O que está acontecendo lá? Não adianta sair do culto aqui e permanecer com os mesmos hábitos, os mesmos costumes. E você pode até tentar mudar os próprios hábitos, mas se você não buscar forças no trono da graça, essa guerra já está perdida, porque a guerra ela é espiritual. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui, o apóstolo Paulo escrever a carta aos Romanos, a partir do capítulo 8 em diante, ele vai passar algumas instruções, mas especificamente no versículo 12, ele fala de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Olha, vocês não é para viver segundo as obras da carne. Ele fala, vocês não é para viver segundo as obras da carne. Tá, Paulo, o que eu faço? Versículo 13. Porque se viverem segundo as obras da carne, vocês vão o quê? Vocês morrerão, vocês vão morrer. A guerra vai estar perdida. Mas ele fala, mas se pelo Espírito, esse mais, porém, tem uma solução aqui. Vocês mortificarem as obras da carne pelo Espírito Santo que Deus deu para vocês usar. Vocês conseguirão vida, vocês viverão. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui novamente, é dizendo primeiro que a guerra é espiritual, não é carnal. E segundo, vocês não devem viver segundo as obras da carne. Vocês não devem viver segundo o mundo. Tanto é que Paulo também falando em Romanos, a partir do capítulo 12, ele fala, olha, não deixe de ser influenciados por esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mas essa transformação, ela não vem por parte humana, mas ela é espiritual. Entenda, jovem, que irmão Eliel, eu já tentei me auto-santificar. Ah, não vou fazer isso, não vou fazer isso, vou estar na igreja, mas eu não entendia que o processo da santificação não dependia exclusivamente de mim. Eu sei que você precisa corresponder com Deus. Ele vai derramar recursos na sua vida. Jovem, não saia daqui dessa congregação. Essa palavra serve 100% para mim, Eliel. Eu prego para vocês que estão me ouvindo, mas eu que estou pregando também estou sendo atingido por essa mesma palavra. Eu falo para vocês que primeiro a guerra não é fácil. Primeiro ser vigilante, ser atento o tempo todo é difícil. É difícil. Mas a Bíblia fala que a gente não tem desculpas no que tange a ser vigilante, no que tange a ter as vestes puras, no que tange a ter uma boa conduta. Sabe por quê? Porque eu já falei e repito, Ele nos dá recursos para viver uma vida em santidade. O Senhor é fiel, meu Eliel. Eu fico pensando como esse Deus é lindo, como esse Deus é tremendo. Pega pessoas impuras, pessoas no meio da corrupção, pessoas no lamaçal do pecado, pessoas que até mesmo você não queria nem perto de você, transforma, justifica essa pessoa. O que é isso? Pega os pecados dessa pessoa, lança sobre Jesus na cruz do Calvário. Essa pessoa está justa diante de Deus. Fala para essa pessoa, você não vai estar sozinho não, o Espírito Santo vai ser seu auxiliador aqui. Você consegue viver uma vida justa, santa, sem estar dominado pelos seus vícios. Agora seja vigilante, recorra ao trono da graça quando você estiver fraco, forte, para você conseguir alcançar recurso em tempo oportuno. Sabe o que é tempo oportuno? É antes da queda, é antes de cair. A gente tem o costume de fazer, sabe o quê? De pecar e correr até Deus. Deus me perdoa. Nesse caso, a chance é essa, você pedir perdão, porque você já consumou o seu pecado. Mas Deus não tem prazer no pecado, tanto é que Ele oferece recurso em tempo oportuno, antes da queda. Não temos desculpa para pecar, porque esse nosso Deus, Ele oferece o recurso para que você não peque antes da queda. Se você está dominado pelos vícios, pelas paixões carnais, sabe o que é isso? É falta de recorrer ao trono da graça e buscar recurso lá, porque através desses recursos você consegue resistir, você consegue vencer, porque quando você recorre lá, eu imagino, irmãos, eu recorrendo ao trono da graça, você e eu recorrendo ao trono da graça, é como se Paulo estivesse dizendo, quando vocês recorrem ao trono da graça, é como se você estivesse colocando aquelas armaduras que eu falei em Efésios capítulo 6, o capacete, o escudo, a espada do Espírito, é como se você estivesse se preparando, se capacitando, mas o que acontece é que a gente não busca lá e quer vencer a guerra espiritual, nós estamos incapacitados para vencer essa guerra. Irmãos, por que eu estou pregando sobre isso? Por que eu
da noiva? Porque eu não foco, talvez de fato, no arrebatamento na vida do Senhor. Eu sei que o tema está entrelaçado exclusivamente a isso, porque o arrebatamento vai ser uma consequência da nossa vigilância. O arrebatamento é a consequência daquilo que